No mercado financeiro é muito importante que você saiba ler e principalmente entender os demonstrativos financeiros das empresas, seja para tomar uma decisão de investimento ou de financiamento, certo? Quando você vai, por exemplo, comprar uma ação ou comprar uma debênture, um CRI ou CRA, é muito importante que você saiba analisar os demonstrativos e entender o que eles estão falando, né, sobre aquela empresa. Então esse é o conteúdo do vídeo de hoje. O objetivo é que você tenha uma ideia geral em relação ao balanço, DRE e demonstração de fluxo de caixa, de forma a ajudar você, num segundo momento, a aprofundar os conhecimentos em relação a isso, certo? Então, vamos começar falando do que são os demonstrativos, certo? São os documentos contábeis que ajudam a entender, a ter um retrato completo de qualquer empresa, seja do Brasil ou seja do exterior. Aqui a gente vai focar numa empresa brasileira, certo? Eu peguei como exemplo a Assaí, que é uma empresa listada em bolsa e que tem aí uma operação bem relevante de supermercado, certo? Então, apenas como exemplo, eu não vou fazer uma análise do balanço, da DRE e da demonstração do Assaí, mas eu vou trazer as questões teóricas, certo, desses demonstrativos e demonstrar para vocês aqui na tela o que está acontecendo, né? O que a gente está vendo ali no balanço e nos demonstrativos de forma geral. Então, como eu falei, a gente entender o balanço e saber analisar, né, os indicadores ali principalmente, é de extrema importância para a gente tomar decisões econômico-financeiras, né? Seja o investidor, seja um credor da empresa, seja um cliente, seja, enfim, qualquer stakeholder, né, qualquer pessoa que tenha alguma relação com qualquer empresa, seja de investimento, de trabalho, de investimento, de suprimento, certo? É muito importante que essa pessoa, essa empresa saiba lidar, saiba ler e entender, então, os demonstrativos. Então, vamos começar falando do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, ele é uma fotografia da situação financeira e patrimonial de uma empresa em determinado momento. Por que ele é uma fotografia? Porque o balanço patrimonial ele vai se alterando diariamente, né, conforme a empresa vai fazendo aquisição, venda de bens, prestação de serviços, pagamento de impostos, enfim. Então o balanço está o tempo inteiro se modificando. Mas no momento de divulgar o resultado, certo? Quando é divulgado o resultado, o balanço patrimonial ele é uma fotografia exatamente daquela data de fechamento. No caso aqui, no exemplo da Assaí, a gente tem a posição financeira e patrimonial do Assaí no dia 31 de março de 2024, que é o último exercício financeiro que foi divulgado, certo? Do primeiro trimestre deste ano. Então, o balanço patrimonial ele tem uma estrutura de 3 partes, basicamente, certo? Ele é dividido em 2 lados, né? O lado do ativo, o lado do passivo, mais patrimônio líquido, mas ele tem 3 componentes importantes, tá? O primeiro deles é o ativo, que são os bens e direitos da empresa, certo? Tudo que ela tem que vai, teoricamente, gerar caixa ou gerar benefício econômico futuro, certo? Então, tudo que a empresa tem de ativos, sejam dinheiros, investimentos, estoque, imobilizados, né, como terrenos, imóveis, máquinas, equipamentos e tudo mais, ou mesmo intangível, que pode ser aqui um direito de marca, pode ser uma patente, pode ser um valor pago um pouco a mais na aquisição de uma outra empresa. Então, tudo isso vai entrar no balanço, no lado do ativo, certo? Que é o canto ali, o lado direito do balanço, onde vão entrar esses itens, né, que teoricamente vão gerar fluxo de caixa no futuro, benefício econômico futuro aí para a empresa. No lado direito do balanço, a gente tem o passivo, certo? Que são os detratores de resultado, certo? São aquelas obrigações que a empresa tem perante a terceiros, certo? Então aqui vão entrar as contas a pagar, os impostos a pagar, salários, benefícios, enfim, de forma geral, bem como juros, financiamentos, certo? E qualquer tipo de recurso que a empresa tenha adquirido, seja de um banco, de uma empresa, mesmo de um investidor, que ela tenha que pagar nos próximos períodos, seja no exercício imediato ou nos próximos anos aí. E por último, também no lado direito aí do balanço patrimonial, a gente vai ter o patrimônio líquido. Esse é o capital próprio da empresa, ou seja, o dinheiro que foi aportado de fato pelos sócios da companhia. Então, se é uma empresa que tem capital listado em bolsa, as ações da empresa, certo? O direito que você tem ao adquirir uma ação da Assaí, por exemplo,
coloca você no itemzinho ali, no capital social da empresa, você faz parte do balanço patrimonial ali no capital social, porque aquele ali é o dinheiro, é o capital próprio da empresa, né, onde os sócios e tudo mais vão estar retratados. Por outro lado, se você compra debêntures da Assaí, você vai entrar na parte de passivo, ou seja, a empresa vai ter obrigações com você para fazer pagamentos futuros aí de juros, amortização e o principal do empréstimo, certo? Então, tanto o ativo quanto o passivo são divididos em duas formas, o circulante e o não circulante. O ativo e o passivo circulante são direitos e obrigações, certo? No lado do passivo ali, que a empresa vai precisar pagar no próximo ano. Então, pelos próximos 365 dias ou no exercício financeiro da empresa, certo? No exercício ali que a empresa está considerando naquele demonstrativo. Então, a ideia é tudo que vai ser recebido ou vai gerar caixa ou vai ter um dispêndio de caixa, no caso do passivo, né? No próximo ano, ele vai entrar no ativo circulante, no caso dos ativos, ou no passivo circulante, no caso do passivo. E o não circulante, ou de longo prazo, como se chama, vão entrar aqueles ativos que não terão modificação no próximo ano, teoricamente, ou vão levar mais tempo para vencer ou para gerar o benefício econômico para a empresa, no caso do ativo. Então, por exemplo, se a empresa comprou, fez investimentos de médio e longo prazo, né, para 3, 5 anos, vai entrar ali no ativo não circulante. Se a empresa tem imóveis, máquinas, equipamentos e tudo mais, vai entrar no ativo não circulante, porque isso teoricamente não vai ser vendido ali no próximo exercício, certo? Bem como o intangível, que são os direitos, marcas, patentes e tudo mais, que vão entrar ali na conta do intangível. No lado do passivo, a gente tem o não circulante, tudo aquilo que será pago, né, eventualmente, mas não será pago no próximo ano, no próximo exercício financeiro. Então, tudo que é dívida de longo prazo, que são obrigações, seja obrigações perante a justiça ou com debenturistas, certo? Os credores da empresa de forma geral, vão entrar no passivo não circulante. E o patrimônio líquido é onde a gente tem, como eu falei, o capital social da empresa e reservas de lucro, certo? Lucro acumulado que a empresa tiver obtido em exercícios anteriores vai estar ali no patrimônio líquido, porque é um capital da empresa, né? Um capital próprio ali da empresa. No balanço patrimonial, a gente pode fazer análises basicamente de liquidez da empresa, então os índices de liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata, basicamente. Então, você pode basicamente dividir, certo, os ativos circulantes pelos passivos circulantes. Você pode ter ideia em relação ao capital de giro da empresa, que vai ser o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, esses indicadores geralmente de liquidez, certo? E também você pode ter indicadores de estrutura de capital e endividamento, onde você pode usar o ativo total, o patrimônio líquido ou mesmo o passivo total para entender o quanto que a empresa está utilizando de capital de terceiros. Então, quantos por cento do ativo da empresa representa ou é devido, certo, para terceiros. E quanto maior a parcela do passivo em relação ao patrimônio líquido, que isso iguala com o ativo, certo, dentro do balanço patrimonial, que o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, a gente tem que, quanto maior o passivo da empresa, teoricamente, maior a alavancagem que ela tem, maior o risco, certo, na estrutura de capital, de financiamento da empresa, porque ela está utilizando mais capitais de terceiros do que capital próprio, que no caso aqui seria as ações ou o dinheiro dos sócios. Então, feita essa explicação sucinta de balanço patrimonial, vamos entrar agora na DRE, que é a demonstração de resultado. A demonstração de resultado, ela é diferente do balanço, tá? Por quê? Porque ela é um filme, basicamente. O demonstrativo do resultado, ele vai mostrar tudo o que a empresa fez, certo? Naquele exercício específico. Então, ele começa com a receita bruta, vai ter as deduções da receita, a receita líquida, os custos para gerar aquela receita, certo? Se no caso foi mercadoria vendida, quanto foi gasto para adquirir aquela mercadoria que foi vendida, vai entrar ali no CMV. Se for uma empresa de serviço, vai entrar no custo do serviço prestado, né? Que foi o pagamento ali dos funcionários e tudo mais. Depois, a gente tem as despesas gerais e administrativas, ou seja, geralmente aqui a gente está falando do custo fixo da empresa, teoricamente, certo? São as despesas com vendas, despesas com marketing, despesas com aluguel, luz, água, enfim, as despesas de forma geral ali
para o funcionamento da empresa, que independe do quanto que ela vai vender. Se ela não vender nada, ela vai ter esse custo, e se ela vender muito, ela também vai ter esse custo, certo? Então a primeira parte ali do custo, que vai ser o CMV ou o custo do serviço prestado, ele é variável, certo? É a componente variável do custo da empresa, e a parte de despesas gerais e administrativas, o custo fixo da operação da empresa. Com o DRE, dá para a gente fazer uma análise do que aconteceu com a empresa naquele período, que nesse caso, aqui no exemplo, a gente está vendo o primeiro trimestre de 2024. Então eu vou entrar todas as vendas que a empresa fez, o custo que teve nessas vendas, quanto que ela gastou para gerar essas vendas em termos de custos, despesas fixas, e então o resultado operacional, que vai ser o EBIT ou EBITDA, dependendo de como a gente quiser olhar, certo? Depois, no DRE, a gente também tem a despesa financeira, ou seja, o quanto que a empresa pagou de juros naquele período específico ali, o pagamento de imposto sobre o lucro, certo? E por último, a última linha, que é geralmente a mais importante do DRE, que é o lucro líquido, ou seja, o quanto que sobrou para a empresa depois de todas as obrigações que ela teve ao longo daquele exercício. Lembrando que a DRE ele é um filme, ele vai mostrar tudo o que aconteceu dentro daquele exercício, certo? Tudo o que aconteceu no resultado, nas receitas e despesas e custos da empresa dentro daquele período, que nesse exemplo aqui é de 3 meses. Analisando a DRE, a gente consegue entender a eficiência da empresa quando a gente utiliza receita, custos e tudo mais, e linkando ele com contas do balanço, como o próprio ativo, como o estoque, né? Giro de estoque, giro do ativo, esses indicadores de eficiência da empresa. A gente pode analisar as margens da empresa, margem operacional, margem EBITDA, margem líquida e tudo mais. A gente pode analisar a rentabilidade da empresa, como ROI, ROIC, ROA, certo? Então, se eu pegar o lucro líquido e dividir ele pelo ativo da empresa, eu vou ter o meu ROA. Se eu pegar o lucro líquido e dividir ele pelo patrimônio líquido da empresa, eu tenho o meu ROI. Então, o balanço e o DRE, eles podem ser usados em conjunto, certo? Para a gente fazer algumas conclusões em relação à empresa. Se eu pegar também a minha despesa financeira e dividir isso pelo meu EBIT ou pelo EBITDA, eu vou ter o meu índice de cobertura de juros para ver o quanto que o fluxo de caixa operacional da empresa, certo? Quanto que ela está gerando ali é suficiente para pagar, ou quantas vezes maior ele é em relação aos juros que a empresa está pagando sobre a dívida. Então, de novo, o conjunto, certo, da DRE com o balanço possibilita que a gente analise a eficiência, a rentabilidade, a lucratividade da empresa, analise o endividamento, a estrutura de capital. Então, a gente consegue concluir várias coisas em relação a qualquer empresa tendo esses dois demonstrativos. E por último, agora eu vou falar da demonstração de fluxo de caixa, que para mim é uma das, lógico, todos eles são importantes, né? Mas a demonstração de fluxo de caixa é a que passa o melhor sinal para o investidor, certo? Para o acionista. Mas antes da gente seguir, lembra de se inscrever no nosso canal se estiver gostando desse conteúdo, marcar o joinha se estiver gostando do vídeo, certo? E lembro também que a nossa consultoria presta um serviço personalizado de montagem, de análise e montagem de carteiras de investimentos, com foco, então, nos seus objetivos e perfil de risco. Então, se você quiser conhecer o nosso serviço de consultoria, clica no link que tem aqui embaixo, que um dos nossos profissionais vai entrar em contato com você, entender o seu perfil de risco, entender os seus objetivos e analisar se cada ativo que tem na sua carteira é condizente com essas características, com essas informações e, óbvio, vai ter o nosso comitê de análise de investimentos por trás de toda e qualquer recomendação. Então, sem mais delongas, vamos seguir para a demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa, ela mostra basicamente todas as entradas e saídas efetivas de recurso no caixa da empresa, certo? Ou seja, o que girou de fato dentro daquelas modificações que a gente teve, tanto em balanço, né, que é uma fotografia do final do período, e também a DRE, que é o filme do que aconteceu naquele período, certo? Então, nesse caso aqui, que a gente está olhando o primeiro trimestre da Assaí, né, no ano de 2024, a gente tem a posição financeira e patrimonial da empresa no balanço, em 31 de março, a gente tem as movimentações, certo, que a empresa fez ao longo daquele trimestre e, por último, na demonstração do fluxo de caixa, a gente vai ter o que entrou e saiu de caixa da empresa naquele período. Então, a demonstração de fluxo de caixa, ela conecta o balanço e o DRE
com basicamente a conta bancária da empresa, né? Com o que entrou e saiu de dinheiro efetivamente, certo? A demonstração de fluxo de caixa ela é dividida em 3 partes. O fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimentos e o fluxo de caixa financeiro, certo? Então, vamos começar falando do fluxo de caixa operacional. Quando a gente olha o método indireto de análise, o fluxo de caixa ele começa com o lucro líquido da empresa, ou seja, a gente puxa uma conta lá da demonstração do resultado e começa a demonstração de fluxo de caixa com ela. Depois, a gente vai somar todos os dispêndios que tiveram na demonstração de resultado que não tem efeito caixa, como depreciação, por exemplo. A depreciação, ela afeta o resultado da empresa, mas não tem um dispêndio de caixa, não tem um gasto financeiro, certo? A empresa não gasta dinheiro com a depreciação. Ela apenas reporta esse gasto com depreciação, esse custo com depreciação, ou despesa, na verdade, né? Ali no resultado, mas ela não gasta nenhum dinheiro com isso, ou seja, o lucro líquido, quando a gente pega ele está considerando como se a empresa tivesse gasto todo o dinheiro, tivesse sobrado exatamente aquilo ali. Mas na verdade não é. Então a gente começa com o lucro líquido, soma as despesas e custos, né, que não são financeiros, não tem dispêndio de capital. A gente vai olhar as contas do ativo circulante, as modificações nessas contas, o que foi gerado de dinheiro de fato, se foi feita uma venda a prazo e teve um aumento na conta do balanço, lá do contas a receber, quer dizer que teve uma diminuição no fluxo de caixa da empresa. Então, do meu lucro líquido, na verdade, a empresa pode não ter gerado nada, ela pode ter gerado um fluxo de caixa maior do que o lucro líquido, que geralmente é o normal, né? Então, a gente pega o lucro líquido e soma tudo que não teve dispêndio caixa, certo? Não teve efeito caixa das despesas e custos e tira, então, tudo que tem efeito caixa, como o financiamento, né, de vendas ali para terceiros, certo? Então, a gente vai olhar a variação de caixa, variação de estoques, as contas do DRE, vai ter todas as observações ali, né? Tudo que aconteceu de entrada e saída de recursos, vai somar aquilo que não teve efeito caixa e vai chegar então no fluxo de caixa operacional, ou seja, o fluxo de caixa, o dinheiro de fato que entrou para a empresa como fruto então daquela operação de 3 meses que a gente está olhando, né? Que no caso aqui é o primeiro trimestre de 24. Depois do fluxo de caixa operacional, a gente tem o fluxo de caixa de investimento, que são vendas de capital, né? Vendas de ativo imobilizado, como terrenos, máquinas, equipamentos e tudo mais, ou seja, aquilo que não está ligado diretamente à operação da empresa. Então, por exemplo, no caso do açaí, eles vendem produtos lá de supermercado. Se o açaí pega e vende uma loja, por exemplo, e tem uma entrada de recurso grande ali por conta de vários milhões como venda de uma loja, isso não é operacional, então vai entrar no fluxo de caixa de investimento. Bem como as aquisições de ativo imobilizado que a empresa fizer. Então, se o açaí foi lá e comprou uma loja, esse dispêndio, esse custo, né, de capital vai estar no fluxo de caixa de investimento e não no fluxo de caixa operacional. Aqui também vai entrar o dispêndio para repor, de certa forma, a depreciação do ativo, certo? Como está depreciando as máquinas, equipamentos estão perdendo valor, a empresa provavelmente está fazendo investimentos de capital para repor essa depreciação, seja comprando uma máquina nova, seja consertando uma máquina ou algo assim, certo? E por último, o fluxo de caixa de financiamento. Aqui vão entrar as operações que envolvem a dívida da empresa, ou seja, o passivo, e também o patrimônio líquido. Então, se a empresa, o fluxo de caixa de financiamento, ele mostra todas as entradas e saídas de recursos da empresa que não foram operacionais, certo? Que não estão demonstradas ali na DRE da empresa, que não foram de investimento, ou seja, que vão entrar no ativo imobilizado da empresa, e então sobra o lado do passivo e do patrimônio líquido. Então, são as modificações que a gente teve no caixa da empresa em relação a pagamentos de juros, de dividendos, né, no caso dos acionistas, pagamento do principal da dívida, certo? Quanto que a empresa pagou lá para amortizar ou mesmo quitar um financiamento com o banco ou uma debênture ou algo assim. E também a entrada de recursos. Então, se a empresa emitiu debêntures, vai ter uma entrada no fluxo de caixa financeiro. Se a empresa emitiu ações, fez um follow-on ou mesmo IPO e recebeu dinheiro da venda dessas ações, certo? Ela vai ter um fluxo de caixa positivo naquele
na demonstração ali do fluxo de financiamento. Então, quando a gente une esses três demonstrativos, né, os três fluxos de caixa, o operacional, o de investimentos e o de financiamento, a gente tem o que entrou de fato ou saiu da empresa naquele exercício, que é a última continha ali da demonstração de fluxo de caixa, que vai acabar indo parar lá no caixa, certo? Que é a posição de caixa e equivalente de caixa lá no balanço. Então a gente tem uma conexão entre esses três demonstrativos, certo? Que são, para mim, os mais importantes de um release de resultados ou para analisar uma empresa, para olhar se a gente se faz sentido ou não investir nessa empresa, seja como acionista ou como debenturista, né, como credor da empresa. Então, é muito importante entender esses demonstrativos, certo? Quis trazer um resumo de todos esses demonstrativos, de forma a te ajudar, então, a procurar, né, entender o que faz mais sentido aprofundar o estudo aí de análise para, seja fazer um investimento, seja da sua empresa mesmo, certo? Se você é empresário e tem esses demonstrativos, como você entender isso, ver o que está acontecendo na empresa em determinado período, ou mesmo a posição da empresa de forma geral. Então, a ideia, né, a gente tendo esse conhecimento um pouco mais aprofundado em relação aos demonstrativos, nós tomaremos, teoricamente, decisões melhores, né, decisões econômicas que vão gerar maior retorno, como deixando de investir numa empresa ruim, procurando melhor as ações e as debêntures que nós vamos adquirir, sabendo então conectar, né, todos esses demonstrativos e analisar as empresas de uma maneira mais efetiva, que é o que nós fazemos aqui na Musa Capital para tomar as decisões de investimentos nossas e dos nossos clientes. Então, muito obrigado pela sua audiência, espero que tenha ficado claro aqui. Lógico que poderia gravar um vídeo, uma aula falando de cada um desses demonstrativos e aprofundar muito mais, mas a ideia foi trazer uma questão geral mesmo dos demonstrativos. Se ficou com alguma dúvida, precisar de ajuda com alguma questão, pode comentar aqui embaixo que eu vou te responder em seguida, tá bom? Até a próxima!